bom dia. Eu tinha gravado esse vídeo, até postei de madrugada, de repente mudou tudo, ficou de cabeça para baixo, acho que está realmente com problema o Face do vídeo, e então nós vamos fazer live por enquanto, tá bom? Eu vou ver se eu consigo fazer mais cedo ainda, porque aí as pessoas podem escutar bem cedinho, antes de Dom Fernando. Eu vou ver se eu faço de madrugada essas leituras, tá bom? E vocês me perdoem pelo barulho, que às vezes tem cachorro, tem carro que passa, não dá para fazer um áudio melhor. O vídeo é bom por causa disso. E também alguns erros que eu posso na leitura estar fazendo, mas é de coração, então nós vamos tentando fazer para que vocês possam escutar a palavra de Deus, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vem, Senhor Jesus, nessa manhã, dá-nos ouvidos de discípulos, para que nós possamos escutar a Tua palavra e colocar em prática. Dá-nos paciência nesse momento, nesse livro que vai começar hoje, Números, que são muitos números, muitas leis, mas que nós entendamos que o Senhor gosta de detalhes. O Senhor se preocupa com cada aspecto de nossas vidas. Nada passa oculto ao teu olhar. O Senhor se preocupa conosco. Que nós tenhamos paciência de escutar e de entender a tua palavra. Vem, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje nós começamos Números, do capítulo 1 ao 5. Então vocês vão ter um pouquinho de paciência, são muitos números, às vezes tem uma repetição para o povo fixar aquilo que Deus quer ensinar, tá bom? Então preste atenção, porque Deus, por oriental, né, os orientais, genealogia, números, antecedentes, são muito importantes para eles, na cultura deles. Nós ocidentais não temos essa cultura de números, de família, genealogias, mas isso quer dizer que Deus se preocupa com cada pessoa. Uma pessoa para Deus já é importante, tá bom? Vamos lá, capítulo 1. Preparativos para a partida. Recenseamento dos israelitas. No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano depois da saída do Egito, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, na tenda de reunião: Fazei o recenseamento de toda a assembleia dos filhos de Israel, segundo suas famílias, suas casas patriarcais, contando nominalmente por cabeça todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os israelitas aptos para o serviço das armas. Tu e Arão fareis o recenseamento, segundo os seus grupos. Tereis como assistente um homem de cada tribo, um chefe da casa de seu pai. Eis os nomes daqueles que vos deverão acompanhar: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Salamiel, filho de Zurizadai; de Judá, Nasson, filho de Aminadab; de Zacar, Natanael, filho de Zoar; de Zabulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Fadazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão; de Dan, Aizer, filho de Amizadai; de Azer, Fegiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Reu; de Neftali, Aira, filho de Enã. Tais são os que foram escolhidos pela Assembleia. Eram os príncipes de suas tribos patriarcais, chefes de milhares em Israel. Depois de terem ajuntado esses homens designados pelos seus nomes, Moisés e Arão convocaram toda a Assembleia no primeiro dia do mês, segundo mês. Efetuaram o recenseamento por clãs e famílias, contando nome por nome as pessoas da idade e 20 anos para cima, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se, pois, o recenseamento no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, primogênitos de Israel, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes por cabeça, todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 46.500 da tribo de Ruben. Dos filhos de Simeão, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 59.300 na tribo de Simeão. Dos filhos de Gade, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima,
Todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados 45.650 na tribo de Gade. Dos filhos de Judá, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados 74.600 na tribo de Judá. Dos filhos de Isacar, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados 54.400 na tribo de Isacar. Dos filhos de Zabulon, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados 57.400 na tribo de Zabulon. Entre os filhos de José, os filhos de Efraim, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 40.500 na tribo de Efraim. Dos filhos de Manassés, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 32.200 na tribo de Manassés. Dos filhos de Benjamim e seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 35.400 na tribo de Benjamim. Dos filhos de Dan, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes de idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados 72.700 na tribo de Dan. Dos filhos de Asser, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados 41.500 na tribo de Asser. Dos filhos de Neftali, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 53.400 na tribo de Neftali. Estes são os que foram recenseados por Moisés e Arão com os príncipes de Israel, em número de 12, um homem de cada casa patriarcal. Os israelitas, recenseados por famílias, da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, somaram um total de 603.550. Quanto aos levitas, porém, não foram contados com os demais, segundo suas tribos patriarcais. O Senhor tinha dito com efeito a Moisés: não farás o recenseamento da tribo de Levi, nem porás a soma deles com os filhos de Israel. Confiai-lhes o cuidado do tabernáculo, o testemunho de todos os utensílios e de tudo o que lhe pertence. Levarão o tabernáculo e todos os utensílios, farão o seu serviço e acamparão em volta do tabernáculo. Quando tiver de partir, os levitas desmontarão o tabernáculo e o levantarão quando se tiver de acampar. O estrangeiro que se aproximar dele será punido de morte. Os israelitas acamparão cada um em seu respectivo acampamento, e cada um perto de sua bandeira segundo suas turmas. Quanto aos levitas, porém, acamparão em torno do tabernáculo do testemunho, para que não suceda explodir a minha cólera contra a assembléia dos israelitas. Ademais, os levitas terão a guarda do tabernáculo do testemunho. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Capítulo 2. Os acampamentos das tribos. O Senhor disse a Moisés: os israelitas acamparão cada um perto de sua bandeira, sob as insígnias de suas casas patriarcais. Acamparão em volta e defronte da tenda de reunião. Ao oriente, Judá assentará suas tendas com sua bandeira e suas tropas. O príncipe dos filhos de Judá é Naasson, filho de Abinadab, e a divisão do seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600 homens. Junto dele acampará a tribo de Isacar, o príncipe dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Suar, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 54.400 homens. Em seguida,
a tribo de Zabulon, o príncipe dos filhos de Zabulon é Eliabe, filho de Elon, e sua divisão é, segundo o recenseamento, de 57.400 homens. O total para o acampamento de Judá, segundo o recenseamento, se eleva a 186.400 homens, segundo suas divisões. São estes os primeiros que se porão em marcha. Para o lado do meio-dia estará a bandeira do acampamento de Ruben, com suas divisões. O príncipe dos Rubenitas é Elisur, filho de Sedeur, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 46.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Simeão. O príncipe dos Simeonitas é Salamiel, filho de Surizadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 59.300 homens. Em seguida, a tribo de Gade, o príncipe dos Gaditas é Eliasaf, filho de Reu, e sua divisão é, segundo o recenseamento, de 45.650 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Ruben, que se eleva a 151.450 homens, segundo sua divisão. Estes serão os segundos a se pôr em marcha. Em seguida, partirá a tenda de reunião com o acampamento dos levitas, no meio dos outros acampamentos. Eles marcharão na ordem que tiverem acampado, cada um no seu lugar segundo a sua bandeira. Para o lado do ocidente estará a bandeira de Efraim com suas divisões. O príncipe dos Efraitas é Elisama, filho de Amiúde, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 40.500 homens. Junto dele acampará a tribo de Manassés. O príncipe dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Fadazur, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 32.200 homens. Em seguida, a tribo de Benjamim, o príncipe dos filhos de Benjamim é Abidã, filho de Gedeão, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 35.400 homens. O total dos homens recenseados para o acampamento de Efraim é de 108.100 homens, segundo suas divisões. Serão os terceiros a partir. Ao norte se encontrará a bandeira do acampamento de Dan, com suas divisões. O príncipe dos Danitas é Aizer, filho de Amizadai, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 72.700 homens. Junto dele acampará a tribo de Asser. O príncipe dos filhos de Asser é Fegiel, filho de Ocrã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 41.500 homens. Em seguida, a tribo de Neftali, o príncipe dos Neftalitas é Aira, filho de Enã, e sua divisão, segundo o recenseamento, é de 53.400 homens. O total para o acampamento de Dan, segundo o recenseamento, se eleva a 157.600 homens. Esses se porão em marcha em último lugar, segundo suas bandeiras. Esses são os israelitas recenseados, segundo suas casas patriarcais. O total de todos os homens recenseados, repartidos em diversos acampamentos, segundo suas divisões, é de 603.550 homens. Os levitas não foram contados no recenseamento com os israelitas, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, acamparam segundo suas bandeiras e puseram-se em marcha, cada um segundo a sua família e conforme a sua casa patriarcal. Capítulo 3. Tribo de Levi. Eis a posteridade de Arão e de Moisés no tempo que o Senhor falou a Moisés, no monte Sinai. Eis os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e investidura sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando levaram à sua presença um fogo estranho no deserto do Sinai. Não tinham filhos. Eleazar e Itamar exerceram o ministério sacerdotal em presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta ao sacerdote Arão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia diante da tenda de reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo. Zelarão por todos os utensílios da tenda de reunião e do que foi confiado aos cuidados dos israelitas, e farão assim o serviço do tabernáculo. Darão os levitas a Arão e seus filhos, eles serão escolhidos dentre os filhos
de Israel para ser inteiramente dele. Estabelecerás Arão e seus filhos para exercerem o ministério sacerdotal. O estrangeiro que se aproximar do santuário será punido de morte. O Senhor disse a Moisés: Eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todo primogênito que abra o seio de sua mãe entre todos os israelitas. Os levitas serão meus. Com efeito, todo primogênito é meu. No dia em que feri todos os primogênitos no Egito, reservei para mim todos os que nasceram primeiro em Israel, desde os homens até os animais. São meus, eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés, no deserto do Sinai: Conta os levitas segundo suas casas patriarcais e segundo suas famílias, todos os varões de um mês para cima, e Moisés fez esse recenseamento conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Eis os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson, segundo suas famílias: Lobni e Semei. Filhos de Caate, segundo suas famílias: Anrã, Isaar, Hebron e Uziel. Filhos de Merari, segundo suas famílias: Moole e Muzi. São essas as famílias de Levi, segundo suas casas patriarcais. De Gerson provêm as famílias de Lobni e de Semei. São as famílias dos gersonitas. Contando todos os varões da idade de um mês para cima, foram recenseados 7.500. As famílias dos gersonitas acampavam ao ocidente, atrás do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda de reunião, tinham os gersonitas o cuidado do tabernáculo e da tenda, de sua cobertura, do véu que cobria a entrada da tenda de reunião, das cortinas do átrio, do véu de entrada no átrio, que circundavam o tabernáculo e o altar, e de suas cordas para todo o serviço. De Caate provinham as famílias dos Anramitas, dos Gesaritas, dos Abronitas e dos Ozielianitas. Essas são as famílias dos Caatitas. Contando todos os varões da idade de um mês para cima, havia 8.300 encarregados do santuário. As famílias dos Caatitas acampavam para a banda do meio-dia ao lado do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal das famílias dos Caatitas era Elisafã, filho de Oziel. Aos seus cuidados foi confiada a guarda da arca, da mesa, do candelabro, dos altares e dos utensílios do santuário que serviam para o ministério, o véu e tudo o que se relacionava com o seu serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Araão. Ele tinha a superintendência sobre os que velavam pela guarda do santuário. De Merari provinha a família dos Moolitas e dos Muzitas. Essas são as famílias dos Meraritas. Contando todos os varões da idade de um mês para cima, foram recenseados 6.200. O príncipe da casa patriarcal das famílias de Merari era Suriel, filho de Abiaial. Acampavam ao norte do tabernáculo. Os filhos de Merari tinham a guarda das tábuas do tabernáculo, de suas travessas, suas colunas, seus pedestais, de todos os seus utensílios e todo o seu serviço, das colunas que se encontravam em volta do átrio, com seus pedestais, suas estacas e suas cordas. Moisés, Arão e seus filhos acampavam diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda de reunião. Ao nascente tinham cuidado do santuário para os israelitas. O estrangeiro que se aproximasse devia ser punido de morte. O total dos levitas recenseados por Moisés, segundo suas famílias, assim como o Senhor ordenara a todos os varões da idade de um mês para cima, era de 22.000. O Senhor disse a Moisés: Faz o recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas, da idade de um mês para cima, e faze o levantamento dos seus nomes. Tomarás para mim os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas. Eu sou o Senhor. Tomarás o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Moisés recenseou todos os primogênitos israelitas segundo a ordem que lhe tinha dado o Senhor. Todos os primogênitos varões recenseados e contados nominalmente, da idade de um mês para cima, eram 22.273. O Senhor disse a Moisés: Toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas, e o gado dos levitas em lugar deles. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Como resgate dos 273 primogênitos israelitas, que excedem o número dos levitas, tomará 5 siclos por cabeça,
de acordo com o ciclo do santuário, o qual é de 20 gueras. Darás esse dinheiro a Arão e a seus filhos para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro do resgate dos primogênitos que ultrapassavam o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Assim recolheu a quantia de 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés entregou o dinheiro de resgate a Arão e seus filhos, conforme a ordem que o Senhor lhe tinha dado. Capítulo 4. O Senhor disse a Moisés e a Arão: entre os levitas farás a contagem dos filhos de Caate, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. De todos os que estão em condições de servir em qualquer função na tenda de reunião. Este é o serviço dos caatitas na tenda de reunião, cuidar dos objetos santíssimos. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos tirarão o véu e cobrirão com ele a arca do testemunho. Porão em cima uma coberta de pele de golfinho, sobre ela estenderão um pano todo de púrpura violeta e porão os varais da arca. Estenderão um pano de púrpura violeta sobre a mesa dos pães de proposição e porão nela os pratos, os vasos, as taças e os copos para as libações. O pão perpétuo estará sobre ela. Estenderão por cima um pano carmesim, envolto ainda com uma coberta de pele de golfinho, e colocarão os varais da mesa. Tomarão em um pano de púrpura violeta para cobrir o candelabro, suas lâmpadas, suas espivetadeiras, seus cinzeiros e os recipientes de óleos necessários a seu serviço. Porão o candelabro com todos os seus utensílios e um estojo de pele de golfinho e o colocarão sobre os varais. Estenderão sobre o altar de ouro um pano de púrpura violeta e porão nele os varais depois de o terem coberto com uma cobertura de pele de golfinho. Tomarão todos os utensílios empregados para o serviço do santuário e os envolverão num pano de púrpura violeta, cobrindo-os em seguida com uma cobertura de pele de golfinho para serem colocados sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura escarlate. Porão em cima todos os utensílios destinados a seu serviço, os incensários, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar. Estenderão sobre tudo isso uma coberta de pele de golfinho e lhes enfiarão os varais. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, ao levantarem o acampamento, os caatitas virão levá-los, mas não tocarão nas coisas santas para que não morram. Essas são as coisas que deverão levar os filhos de Caate da tenda de reunião. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do óleo do candelabro, o incenso aromático, a oblação perpétua e o óleo para unção, bem como da vigilância de todo o tabernáculo com tudo o que contém e do santuário com todos os seus utensílios. O Senhor disse a Moisés e a Arão: velai para que a família dos caatitas não seja cortada no meio dos levitas. Fazei isso por eles, a fim de que vivam e não morram, quando se aproximarem do lugar santíssimo. Arão e seus filhos entrarão e distribuirão a carga, cada um deverá levar. Não entrarão para olhar as coisas santas, nem mesmo um só instante, para que não morram. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem dos filhos de Gerson, segundo suas casas patriarcais e suas famílias. Recensearás todos aqueles que estão em condições de cobrir uma tarefa na tenda de reunião, da idade de 30 anos para cima até os 50. Eis os encargos que darás às famílias dos gersonitas, coisas para fazer e cargas para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda de reunião, a coberta da pele de golfinho que se põe por cima, o véu que está à entrada da tenda de reunião, as cortinas do átrio, os resposteiros de entrada da porta do átrio, em volta do tabernáculo e do altar, suas cordas e todos os utensílios do seu uso, e farão todo o serviço que se relacione com essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, tudo o que eles terão de levar e de fazer, estará sob as ordens de Arão e seus filhos. Confiareis ao seu cuidado tudo o que eles deverão levar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas, da tenda de reunião, será executado sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Recensearás os filhos de Merari, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Recensearás todos os que estiverem em condições de fazer o serviço da tenda da reunião. Eis o que eles terão de guardar e de levar para cumprir a tarefa que lhes é confiada na tenda de reunião.
as tábuas do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, as colunas que estão ao redor do átrio, seus pedestais, suas estacas, suas cordas e todos os seus utensílios com tudo que se relaciona com esse serviço. Fareis um inventário nominativo do que se lhes der a guardar e a levar. Tal é o serviço das famílias dos filhos de Merari e o que eles terão a fazer na tenda de reunião, sob a fiscalização de Itamar, filho do sacerdote Araão. Moisés, Araão e os principais da Assembleia recensearam os filhos dos catitas segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aqueles que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. O número dos recenseados segundo suas famílias foi de 2.750. Tais foram os recenseados das famílias dos catitas, todos que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Araão fizeram esse recenseamento segundo a ordem que o Senhor tinha dado pela boca de Moisés. Os filhos de Gerson foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de cumprir uma tarefa na tenda de reunião. Os que foram recenseados segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais eram em número de 2.630. Tais foram os recenseados entre as famílias de Gerson, os que tinham uma função a exercer na tenda de reunião. Moisés e Araão fizeram esse recenseamento por ordem do Senhor. Entre as famílias dos filhos de Merari, os que foram recenseados segundo suas famílias e suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que estavam em condições de exercer um ofício na tenda de reunião. Os que foram recenseados segundo suas famílias eram em número de 3.200. Tais foram os recenseados das famílias dos filhos de Merari. Moisés e Araão fizeram esse recenseamento segundo a ordem do Senhor a Moisés. Todos os levitas recenseados por Moisés, Araão e os principais de Israel, segundo suas famílias e segundo suas casas patriarcais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos que estavam em condições de exercer uma função, seja de servo, seja de transportador, na tenda de reunião, todos os que foram recenseados somaram 8.580. Fez-se esse recenseamento segundo a ordem do Senhor dada pela boca de Moisés, prescrevendo a cada um a tarefa que ele tinha a cumprir e a carga que deveria levar. Fez-se o recenseamento como o Senhor ordenara a Moisés. E o capítulo 5, o último capítulo do dia de hoje, tá bom? Legislações diversas, leis concernentes à pureza e ao furto. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que expulsem do acampamento todo leproso, todo homem atacado de gonorreia, todo que está imundo por ser tocado num cadáver. Homens ou mulheres, lançai-os fora do acampamento no meio do qual habito, para que não o manche. Os filhos de Israel fizeram assim, e lançaram-nos fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. O Senhor disse a Moisés, disse aos israelitas: se um homem ou uma mulher causa um prejuízo qualquer ao seu próximo, tornando-se assim culpado de uma infidelidade para com o Senhor, ele confessará a sua falta e restituirá integralmente o objeto do delito, ajuntando um quinto a mais àquele que foi lesado. Se, porém, não houver quem o receba, esse objeto será dado ao Senhor, ao sacerdote, além do carneiro de expiação que se oferecerá pelo culpado. Toda oferta tomada das coisas santas que os israelitas apresentam ao Senhor, ao sacerdote, lhe pertencerá. As coisas consagradas lhe pertencerão. O que se entrega ao sacerdote será dele. E lei sobre o ciúme. O Senhor disse a Moisés, disse aos israelitas o seguinte: se uma mulher se desviar de seu marido e lhe for infiel, dormindo com outro homem, e isso se passar às ocultas de seu marido, se essa mulher se tiver manchada em segredo, de modo que não haja testemunhas contra ela, e ela não tenha sido surpreendida em flagrante delito, se o marido tomado de um espírito de ciúmes se abrasar de ciúmes por causa de sua mulher que se manchou, ou se ele for tomado de um espírito de ciúmes contra sua mulher que não se tiver manchado, esse homem conduzirá a sua mulher à presença do sacerdote e fará por ela a sua oferta. 1/10 de efá da farinha de cevada, não derramará óleo sobre a oferta, nem porá sobre ela incenso, porque é uma oblação de ciúme feita em recordação de uma iniquidade.
O sacerdote mandará a mulher aproximar-se do altar e a fará estar de pé diante do Senhor. Tomará água santa num vaso de barro e, pegando um pouco de pó do pavimento do tabernáculo, o lançará na água. E estando a mulher de pé diante do Senhor, o sacerdote lhe descobrirá a cabeça e porá em suas mãos a oblação de recordação, a oblação de ciúme. O sacerdote terá nas mãos as águas amargas que traz a maldição, e esconjurará a mulher nesses termos: se nenhum homem dormiu contigo, e tu não te manchastes abandonando o leite de teu marido, não te faça mal essas águas que trazem maldição. Mas, se tu te apartaste de teu marido e te manchastes dormindo com outro homem, o sacerdote fará então que a mulher preste juramento de imprecação, dizendo: o Senhor te faça um objeto de maldição e de execração no meio de teu povo, fazendo emagrecer os teus flancos e inchar o teu ventre. E essas águas que trazem maldição penetrem em tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e emagrecer os flancos. Ao que a mulher responderá: amém, amém. O sacerdote escreverá essas imprecações no rolo e as apagará em seguida com as águas amargas, e fará com que a mulher beba as águas amargas que trazem maldição. E essas águas de maldição penetrarão nela com sua amargura. O sacerdote tomará das mãos da mulher a oblação de ciúme e agitará diante do Senhor e a aproximará do altar. Tomará um punhado dessa oblação como memorial e o queimará sobre o altar. Depois disso dará de beber à mulher as águas amargas. Depois que ela as tiver bebido, se estiver de fato manchada, tendo sido infiel ao seu marido, as águas que trazem maldição lhe trarão sua amargura. Seu ventre inchará, seus flancos emagrecerão, e essa mulher será uma maldição no meio de seu povo. Mas se ela não estiver manchada e for pura, ela será preservada e terá filhos. Tal é a lei sobre o ciúme, quando uma mulher se desviar do seu marido e se manchar, ou quando o espírito de ciúme se apoderar de seu marido, de modo que ele se torne ciumento de sua mulher. Ele a levará diante do Senhor, e o sacerdote lhe aplicará integralmente essa lei. O marido ficará sem culpa, mas a mulher pagará a pena da sua iniquidade. E aqui a gente termina, tá bom? Amanhã eu vou ver se eu gravo mais cedo, antes do Dom Fernando, lá para umas 5 da manhã. Aí vocês ficam livres para vocês assistirem. E assim nós vamos dando continuidade à palavra de Deus, que faz a diferença em nossas vidas, tá bom? Um bom dia para vocês, Deus abençoe.